Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre sistemas representacionais. Sabe o que isso significa? Dentro do coaching, a gente aprende quais são os principais meios em que a gente capta as informações, em que a gente transforma a informação recebida em conhecimento, que vai diretamente para a nossa mente, para o nosso cérebro. Então, a gente tem o sistema representacional, que são sinestésico, auditivo, visual e também digital. As pessoas, elas têm um desses sistemas que é predominante, o que quer dizer que elas não deixam de ter os outros. Porém, entre os 4, tem um que é predominante. E é por essa forma que ela tem mais facilidade em aprender as coisas, em captar conhecimento, em captar as informações externas. Então, aquelas pessoas que têm mais facilidade em aprender visualmente, a gente chama de pessoas visuais. Aquelas que captam as informações através da escuta, a gente chama elas de pessoas auditivas. Aquelas pessoas que têm mais facilidade em aprender através do toque, da prática, das emoções, que elas têm uma facilidade em perceber o ambiente, essas pessoas então são as sinestésicas. Agora, tem um novo perfil chamado digital. Esse perfil é aquelas pessoas que precisam de muito mais informações, que precisam de base de informações, base de dados, para formarem a sua própria opinião, para formarem uma ideia. Então, esses são os 4 principais tipos. E como que isso pode te ajudar? Quando a gente conhece o nosso sistema representacional, a forma como a gente capta as informações externas faz com que a gente tenha mais facilidade em aprender. Eu conheci uma menina uma vez, num curso, que ela comentou que ela levou uns 25, 30 anos, não me recordo bem certinho a idade dela, mas ela levou tempo demais para perceber qual era a forma dela aprender. Até então, ela imaginava que ela fosse incompetente, que ela não conseguia aprender as coisas. Ela tinha muita dificuldade de aprendizado. Porém, a forma como ela buscava o aprendizado era sempre muito diferente do sistema dela. Por isso, dessa dificuldade. Tu imagina nas escolas o que as crianças passam, cada uma delas tem um sistema representacional e os professores precisam ter meios para todos esses sistemas para que as crianças possam aprender, não favorecer umas ou outras. Então, tem que ter sempre muita diversidade na apresentação do conteúdo. E imagine se você conhece o seu perfil e você pode aprender muitas coisas novas, facilitar o seu aprendizado. Imagine agora você percebendo qual o perfil do seu cliente e podendo aumentar as suas vendas, aumentar os seus ganhos, simplesmente por entender qual o perfil do seu cliente. Calma, eu sei, para ser um especialista em sistema representacional leva muito tempo. Você precisa estudar muito, precisa dominar a técnica. Mas tem algumas dicas que vão te ajudar a entender se você é um perfil ou outro. E também dicas de como você pode perceber qual o perfil do seu cliente. Então vamos conhecer quais são as dicas para você identificar os perfis. Primeiro, perfil sinestésico. Esse perfil tem um comportamento que ele gosta de abraçar, de dançar, ele gosta de sentir o corpo, ele costuma chegar nas pessoas e tocar as pessoas. Esse perfil é o sinestésico. Ele aprende fazendo, executando ou sentindo. Então perceba qual é essa forma de aprendizado. Ele processa as informações, a forma como ele pensa, geralmente é com o olhar para baixo, a cabeça baixa, porque ele está pensando. Então, para pensar, ele costuma olhar para baixo. E agora, como você pode identificar isso no teu cliente? Fazendo algumas perguntas básicas para ele, ou percebendo a forma como ele se comunica. Por exemplo, o sinestésico ele vai dizer, eu preciso perceber se esse casaco, se ele está comprando um casaco, como esse casaco me veste, se ele é confortável, se ele aquece bem, porque o sinestésico tem muito disso, de sentir, ele percebe o ambiente muito facilmente, se está quente, se está frio, ele se preocupa muito com o bem-estar, com o conforto, então ele vai procurar comprar coisas que lhe deem conforto.
Como que você vai identificar isso no teu cliente? Pela forma como ele vai questionar sobre o produto. E aí você precisa dar ênfase naquilo que ele está comprando. Se ele está comprando algo confortável, não adianta você dizer que ficou bonito. Ele precisa se sentir confortável. Então você precisa dar um reforço positivo de que aquele casaco em que ele está provando, que ele quer levar, realmente é muito confortável. Depois, o visual. Aquele perfil que tem muita facilidade em perceber o ambiente. Ele enxerga coisas que muitas vezes outras pessoas não enxergam. Então ele chega num ambiente e ele já tem uma visão ampla de tudo que tem ao seu redor, porque ele tem essa facilidade de perceber, de ter essa visão desenvolvida. E como que ele aprende? Ele aprende percebendo as coisas e detalhes que muitas vezes ninguém percebe. Processa informações através de imagens, ele cria imagens, então ele precisa ter imagens, ele precisa visualizar as informações para poder compreender melhor. Por isso que antes, quando eu falava na escola, os professores muitas vezes têm que ter apresentações diferentes para ter imagens, para o aluno poder assimilar. E agora, no caso do cliente lá na empresa, como que esse cliente pode perceber, como que você pode melhorar a venda com esse cliente que é visual? Reforçando que ficou bonito, dizendo para ele que vestiu muito bem, que ele está elegante, reforçando essas informações que provam para ele, diante do visual, que aquele casaco é o melhor para ele. Ainda sobre o visual, ele costuma dizer frases, usando palavras em que ele usa o termo da visão, em que ele mostra que ele é visual. Por exemplo, eu vi na TV, ele está dando uma ideia de que ele é visual. Ou então, eu não consigo me ver fazendo isso. Então ele usa novamente o termo ver, de visão. O auditivo é aquele que aprende ouvindo, que ele tem uma facilidade de escuta, ele consegue entender as coisas ouvindo. E ele tem um processamento ele pensa um pouquinho mais lento, ele precisa receber essa informação, ele presta atenção, ele repete internamente a pergunta, ele responde para si mesmo antes de passar a resposta para quem fez a pergunta. Então ele é um pouquinho mais demorado nesse sentido. A forma como ele aprende é ouvindo e sendo capaz de montar uma história com aquilo que foi dito. Então ele cria na imaginação dele alguma história sobre o que ele está ouvindo. Essas pessoas então costumam dizer frases, né? Como eu não consigo ouvir direito as colocações, onde ele reforça que ele é ouvinte, que ele ouve, ele tem então um senso de audição mais apurado. Ou então ele chega e conta, eu ouvir dizer, ele novamente reforça que ele é auditivo. Na compra, como é que você vai entender o teu cliente, como que você vai se beneficiar reconhecendo que ele é auditivo? Você nesse momento reforça para ele as qualidades, as características do produto. Pensando no casaco, como esse casaco foi fabricado, como esse casaco, qual o material dele, dando características do produto para que ele se sinta bem comprando aquele material, sem ficar com dúvidas. Então ele vai ouvir, no que você vai dar características do produto, ele vai imaginar e vai se sentir já vestindo aquele casaco. E também, por último, o digital, que é aquele perfil mais voltado para dados, em que precisa de base, de informações, que precisa ter certeza do que está comprando, precisa ter certeza de onde vêm as informações, ele busca, ele pesquisa muito, esse perfil é muito de pesquisar. Então ele é capaz de entender e montar uma história concreta, com os fatos, ele precisa ter todos os fatos primeiro para conseguir montar toda a história. Antes de ter todos, ele fica com aquela história meio vaga. E essa pessoa geralmente vai perguntar informações mais técnicas, características mais técnicas do teu produto, onde você como vendedor precisa ter muito conhecimento do produto que você está vendendo para salientar todas as dúvidas deste perfil. E agora, como você pode fazer para identificar qual dos 4 perfis é o seu cliente ou você? Mais fácil agora, então, para você entender como você pergunta para o seu cliente.
Chega ali lá na loja, na tua loja, no teu estabelecimento, você pode simplesmente perguntar, se você, claro, tem conhecimento dele, é próximo dele, como foi a sua viagem, o que chamou mais a sua atenção na sua última viagem? Ele vai contar coisas onde ele vai dizer se ele é mais auditivo, visual, sinestésico ou digital. Você vai perceber pelas informações que ele está te passando. Ou então, quando ele chega na tua loja, você pode perguntar como é o produto que ele busca, o que ele espera desse produto. Ele vai dizer se ele quer alguma coisa mais confortável, se ele quer alguma coisa que está na moda, se ele vai te fazer muitas perguntas. Você vai perceber qual o perfil dele. Sei que não é fácil, mas é possível. E treinando você vai ficar muito bom nisso. E isso vai te ajudar muito a descobrir formas de aumentar as tuas vendas, aumentar a tua produtividade e atender melhor os teus clientes. Então ficam aqui as dicas dos perfis representacionais. Espero que eu tenha ajudado vocês e vamos descobrir qual que é o seu. Tenham todos uma ótima semana.